Imagina isso. Você passa a vida inteira tentando se encaixar, buscando aprovação e moldando-se de acordo com expectativas que nem sequer são suas. Você busca a validação, teme julgamentos e mantém a ideia de que seu valor é medido por como os outros te percebem. Mas, e se tudo que lhe ensinaram sobre se importar demais estiver, na verdade, te limitando? E se a chave para a verdadeira felicidade, confiança e sucesso não estiver em controlar tudo, mas em deixar ir? Michel de Montaigne, um pensador séculos à frente de seu tempo, explorou esse paradoxo profundamente. Sua filosofia é um guia para a liberdade interior, autoaceitação e a arte de viver sem fardos desnecessários. Ele desafiou os próprios fundamentos do que acreditamos sobre identidade, sucesso e as pressões da sociedade. E ao final desta jornada, você entenderá por quê. No momento em que para de buscar validação externa, tudo em sua vida começa a se alinhar. Pense nisso. Quanto do seu estresse e frustração vem de tentar corresponder a expectativas que nem sequer são suas? Com que frequência você se segura por medo de ser julgado? Quanta energia você gasta preocupando-se com coisas que, no grande esquema da vida, têm pouco significado? A filosofia de Montaigne revela uma verdade simples, mas poderosa. Quanto mais nos libertamos de pressões externas, mais nos alinhamos com o nosso eu autêntico. Ele acreditava que a vida é imprevisível, que a perfeição é uma ilusão e que a autoaceitação é a mais alta forma de sabedoria. Mas aqui está onde a maioria se engana. Não se importar não significa ser indiferente, preguiçoso ou desmotivado. Não significa se afastar da vida ou ignorar responsabilidades. Significa libertar-se da constante necessidade de aprovação, do medo da rejeição e do hábito exaustivo de superanalisar cada ação. Significa viver em seus próprios termos, estar presente no momento e entender que você não precisa provar nada para ninguém. Montaigne passou grande parte da vida refletindo sobre a natureza do comportamento humano. Ele observou que as pessoas frequentemente são prisioneiras de suas próprias mentes, presas em ciclos infinitos de preocupação, autodúvida e insegurança. Ele questionou: por que permitimos que opiniões alheias moldem nossas decisões? Por que nos apegamos ao controle quando a vida é inerentemente incerta? Por que perseguimos uma ideia de sucesso que nem sequer é nossa? E mais importante, o que aconteceria se simplesmente parássemos de nos importar com essas coisas? Quando você para de se importar em ser perfeito, começa a abraçar suas imperfeições. Quando para de buscar validação externa, começa a viver para si mesmo. Quando para de tentar controlar tudo, abre espaço para a vida fluir naturalmente. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você se importa em provar seu valor, mais poderoso se torna. Pense nas pessoas mais confiantes e carismáticas que você já conheceu. Elas são aquelas que buscam constantemente aprovação, que ficam se justificando e tentando agradar a todos? Ou são aquelas que parecem à vontade, incomodadas com pequenas preocupações e, inquestionavelmente, elas mesmas? Montaigne entendeu esse segredo muito antes da psicologia moderna confirmá-lo. Pessoas são atraídas por autenticidade. Quando você para de buscar validação, abraça suas imperfeições e confia em si mesmo, naturalmente se torna mais atraente, não só socialmente, mas em todos os aspectos da vida. O momento em que você se desprende do medo do fracasso ou julgamento, você ganha algo ainda mais valioso: liberdade. A liberdade de arriscar sem overthinking, de se expressar sem hesitação, de simplesmente existir sem medir seu valor por padrões externos. Mas aqui é onde fica verdadeiramente fascinante. Uma vez que você abandona preocupações desnecessárias, não só encontra paz, como as coisas em sua vida realmente começam a melhorar. Relacionamentos se tornam mais genuínos, oportunidades surgem naturalmente, decisões se tornam mais fáceis porque são baseadas no que você realmente quer, não no que acha que deveria querer. Esta é a essência da filosofia de Montaigne.
Ele acreditava que a maior parte do nosso sofrimento vem de resistir à realidade, de tentar forçar a vida em um molde que não se encaixa. Mas quando você libera essa resistência, tudo começa a se alinhar. Pense nisso. Quantas vezes você hesitou em expressar sua opinião por medo do que os outros pensariam? Com que frequência revive conversas mentalmente, preocupado com como foi percebido? Quanto da sua vida foi moldada por expectativas que nunca foram verdadeiramente suas? Montanha nos convida a afastar-se dessas limitações autoimpostas. Ele nos desafia a abraçar a incerteza, aceitar a imperfeição e parar de permitir que o medo dite nossas escolhas. E este é apenas o começo. Ao mergulharmos mais fundo em sua filosofia, descobriremos maneiras práticas de aplicar esse mindset em sua vida, formas que o ajudarão a libertar-se de barreiras mentais, tomar decisões com confiança e verdadeiramente experimentar a liberdade que vem do desapego. A filosofia de Michel de Montaigne não é apenas uma ideia abstrata, é um guia prático para transformar a forma como você experiencia a vida. E agora, vamos um passo além. O que acontece quando você realmente adota essa mentalidade? O que muda quando você para de buscar aprovação, de se preocupar com todos os possíveis resultados e de permitir que o medo dite suas ações? Imagine acordar uma manhã e perceber que a maioria das pressões que o sufocam nunca foram reais. Que as regras que você seguiu, as expectativas que tentou corresponder e os medos que o mantiveram preso eram todas ilusões criadas pela sociedade, pelo condicionamento e por sua própria mente. Montaigne entendeu que seres humanos são naturalmente ansiosos. Estamos constantemente overthinking, tentando prever o futuro e lutando contra o desconhecido. Mas, e se a chave para a felicidade não estiver em resolver todos os problemas, mas sim em se render ao fato de que algumas coisas simplesmente estão além do nosso controle? Uma das lições mais poderosas de Montaigne é esta: o mundo nunca vai te entender completamente. E isso é perfeitamente ok. Pense nisso. Com que frequência desperdiçamos energia tentando nos explicar, justificar nossas escolhas ou provar nosso valor para pessoas que podem nunca nos ver verdadeiramente? Reprimimos nossas verdadeiras opiniões para evitar conflitos. Suprimimos nossos reais desejos para nos encaixar. Constantemente buscamos validação externa, quando na realidade a única aprovação que realmente importa é a nossa própria. Montaigne entendeu que muito do nosso sofrimento vem de nos importarmos demais com coisas que não nos servem. Ele observou como as pessoas se contorcem com preocupações insignificantes, guardando rancores, medos e inseguranças que no final das contas não agregam valor às suas vidas. E ainda assim, quando você dá um passo atrás, percebe que a maioria dessas preocupações é insignificante no grande esquema das coisas. Você já notou que, no momento em que para de se obcecar por um problema, uma solução aparece naturalmente? Ou que quando você para de correr atrás da atenção de alguém, ela de repente se torna mais interessada? Isso não é coincidência, é o reflexo de uma verdade mais profunda. Quando você deixa ir, a vida flui. O problema é que a maioria resiste a essa ideia. Acreditam que se pararem de se importar, perderão motivação, que deixar ir significa desistir. Mas isso é um equívoco. Não se importar não significa apatia ou preguiça. Significa mudar seu foco para o que realmente importa e libertar-se do peso de fardos desnecessários. Montaigne nos encorajou a abraçar a imperfeição, não apenas em nós mesmos, mas no mundo ao nosso redor. Ele entendia que buscar controle absoluto é uma batalha exaustiva e sem fim. A vida é imprevisível. Não importa o quanto tentemos planejar, nos preparar ou manipular resultados, sempre haverá coisas além do nosso alcance. Então, por que não nos rendermos a essa verdade? Por que não aceitar que erros, fracassos e incertezas são simplesmente parte da existência? Considere o quão mais leve você se sentiria se parasse de tentar controlar cada detalhe da sua vida, parasse de superanalisar cada decisão, parasse de temer o fracasso e, ao invés disso, o visse como apenas mais um passo em sua jornada. Montaigne nos lembra que todo grande pensador, líder e artista na história enfrentou fracasso, rejeição e incompreensão. Ainda assim, eles não permitiram que isso os definisse.
Eles seguiram em frente, incomodados pelas opiniões da multidão, porque entendiam que o verdadeiro sucesso não é encontrado na validação externa, mas em viver autenticamente. E aqui é onde fica ainda mais interessante. Quando você adota essa mentalidade, as pessoas começam a notar, você se torna mais confiante, mais magnético e mais no controle da própria vida. Não porque está forçando algo a acontecer, mas porque não está mais desperdiçando energia com coisas que não te servem. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sucesso sem esforço, enquanto outras lutam apesar de trabalharem incansavelmente? A diferença nem sempre está no talento, inteligência ou trabalho duro. Está na mentalidade. Aqueles que prosperam entendem que o desapego de preocupações desnecessárias lhes permite focar no que realmente importa. A sabedoria de montanha nos ensina que quanto mais liberamos, mais ganhamos. Quando paramos de temer o fracasso, corremos mais riscos. Quando paramos de buscar aprovação, nos tornamos mais autênticos. Quando paramos de tentar controlar tudo, permitimos espaço para oportunidades inesperadas surgirem. É por isso que a filosofia de não se importar, quando aplicada corretamente, não é sobre desistir. É sobre ganhar liberdade. É sobre escolher onde direcionar sua energia, focando apenas no que traz significado e recusando-se a ser detido por distrações que não têm valor real em sua vida. Pense na sua própria vida por um momento. Quanto do seu estresse vem de se preocupar com o que os outros pensam? Quantas vezes você hesitou em perseguir algo que realmente queria por medo de julgamento? Com que frequência revive erros passados em sua mente, como se punir a si mesmo pudesse de alguma forma mudá-los? A abordagem de Montanha nos liberta dessas correntes mentais. Ele nos lembra que o passado se foi, o futuro é incerto, e a única coisa que realmente possuímos é o momento presente. E quando você abraça plenamente essa verdade, tudo começa a mudar. Mas ainda há mais para descobrir, porque na próxima parte exploraremos um insight surpreendente. Como o desapego, em vez de levar ao isolamento, na verdade cria conexões mais profundas e significativas com os outros. Há um paradoxo estranho na vida. No momento em que você para de precisar de algo, muitas vezes ele vem até você sem esforço. Quando você para de buscar aprovação, as pessoas te respeitam mais. Quando você para de temer o fracasso, oportunidades surgem. E quando você para de tentar controlar tudo, a vida começa a fluir de maneiras que você nunca esperou. Esta é uma das lições mais profundas da filosofia de Montanha. O desapego não é uma forma de fuga, mas um caminho para a realização mais profunda. Ao abandonar a necessidade de forçar resultados, você se abre para o ritmo natural da vida. E ao fazer isso, começa a experienciar algo verdadeiramente notável, uma sensação de paz, poder e conexão. Mas aqui está a pergunta: se o desapego é tão poderoso, por que a maioria das pessoas luta para abraçá-lo? A resposta é simples: porque fomos condicionados a acreditar que controle é igual a segurança. Nos ensinaram que se nos esforçarmos o suficiente, planejarmos cuidadosamente e nos preocuparmos intensamente o suficiente, podemos moldar o mundo ao nosso gosto. Mas Montanha nos lembra que isso é uma ilusão. Nenhuma quantidade de controle pode eliminar a incerteza, nenhum planejamento pode prevenir o inesperado, e nenhuma preocupação pode mudar a realidade. Ao invés de resistir à vida, ele nos convida a abraçá-la exatamente como ela é, com toda a sua imprevisibilidade, imperfeição e caos. Pense em seus relacionamentos. Quantos conflitos surgem por causa de expectativas não atendidas? Quanto sofrimento é causado pelo desejo de fazer as pessoas agirem de certa forma? Com que frequência tentamos controlar as opiniões, ações e emoções dos outros, apenas para terminar frustrados, decepcionados ou magoados? Montanha entendeu que a verdadeira conexão não é sobre controle, mas sobre aceitação. Quanto mais você permite que os outros sejam eles mesmos, sem tentar mudá-los ou forçá-los em suas expectativas, mais profundos e genuínos seus relacionamentos se tornam. É por isso que aqueles que praticam o desapego muitas vezes experienciam maior amor, respeito e admiração.
Eles não sufocam os outros com demandas ou expectativas. Não precisam de constante reafirmação. Eles simplesmente existem em um estado de calma confiança, permitindo que os outros venham e vão livremente. E, ironicamente, isso os torna mais atraentes, mais respeitados e mais valorizados. Você já notou que as pessoas que mais desesperadamente buscam atenção muitas vezes recebem menos dela? E que aquelas que estão em paz consigo mesmas naturalmente atraem os outros? Esse é o poder de deixar ir. Montaigne acreditava que a forma como nos relacionamos com os outros é um reflexo direto de como nos relacionamos conosco mesmos. Se estamos constantemente buscando validação, significa que não nos aceitamos plenamente. Se tememos a solidão, significa que ainda não nos sentimos confortáveis em nossa própria companhia. Se precisamos que os outros ajam de certa forma para nos sentirmos seguros, significa que não cultivamos nossa própria estabilidade interior. Mas, no momento em que você muda seu foco para dentro, quando para de tentar controlar as pessoas, de temer a solidão, de medir seu valor por padrões externos, você se torna verdadeiramente livre. Pense nisso. Quanta da sua energia emocional é gasta reagindo às palavras e ações dos outros? Com que frequência você deixa a opinião de alguém arruinar seu dia? Quantas vezes você guardou ressentimento, raiva ou decepção apenas para perceber depois que não serviu a nenhum propósito? Montaigne nos ensina que a paz vem de dentro, não da aprovação dos outros. E uma vez que você entende isso, toda a sua abordagem da vida muda. Imagine caminhar pelo mundo inabalável por críticas. Imagine enfrentar a incerteza sem medo. Imagine ser capaz de amar e apreciar as pessoas sem sentir a necessidade de controlá-las. Isso é o que acontece quando você para de se importar com coisas que não importam verdadeiramente. E aqui está a parte mais importante. Deixar ir não significa se retirar da vida. Não significa se tornar indiferente ou sem emoções. Significa engajar-se com o mundo plenamente, mas sem apego, sem preocupação desnecessária e sem a necessidade de forçar resultados. A filosofia de Montaigne é sobre equilíbrio. É sobre se importar profundamente com o que realmente importa, seus valores, seu propósito, sua paz interior, enquanto libera as coisas que drenam sua energia e não servem a nenhum propósito real. Então pergunte a si mesmo: com o que você está se agarrando que não te serve mais? Quais expectativas, medos ou apegos estão te pesando? E o que aconteceria se você simplesmente os deixasse ir? Enquanto nos movemos para a parte final desta jornada, descobriremos a realização última. Por que abraçar a incerteza, imperfeição e desapego não leva apenas à paz interior, mas também a uma vida de significado mais profundo, sucesso e realização. Neste ponto, você pode estar se perguntando: se deixar ir é tão poderoso, por que mais pessoas não o abraçam? Por que tantos permanecem presos no ciclo infinito de ansiedade, busca por aprovação e controle? A resposta é medo. Medo do desconhecido. Medo do fracasso. Medo do que pode acontecer se pararmos de microgerenciar cada aspecto de nossas vidas. A sociedade nos condicionou a acreditar que se afrouxarmos nosso controle, tudo desmoronará. Mas a verdade é, quando você para de se importar com coisas que não importam verdadeiramente, tudo se encaixa. A filosofia de Montaigne não é sobre imprudência, é sobre sabedoria. Ele nos ensina que, ao abandonar preocupações desnecessárias, ganhamos clareza. Ao liberar o controle, ganhamos liberdade. Ao abraçar a incerteza, ganhamos uma vida de significado e realização mais profundos. Pense nos maiores momentos da sua vida, os momentos que realmente importaram. Eles foram planejados até o último detalhe ou aconteceram espontaneamente quando você menos esperava? Algumas das coisas mais belas da vida não podem ser forçadas. Amor, inspiração, criatividade e até mesmo o sucesso. Muitas vezes, elas vêm quando você para de persegui-las, quando cria espaço para que apareçam naturalmente. Considere:
O artista que não se preocupa mais se seu trabalho será aceito pelo mundo e, como resultado, cria algo verdadeiramente extraordinário. O empreendedor que para de temer o fracasso, assume riscos ousados e acaba mudando uma indústria inteira. A pessoa que para de buscar desesperadamente por amor e, nesse espaço de autoaceitação, encontra a pessoa certa sem esforço. Este é o paradoxo da vida. O que você segura com muita força muitas vezes escapa, mas o que você libera muitas vezes volta para você de maneiras mais grandiosas do que imaginou. Montanha nos lembra que a vida não deve ser uma luta. Sim, haverá desafios, retrocessos e incertezas, mas lutar contra eles, resistir a eles e obsessivamente se preocupar com eles só aumenta nosso sofrimento. Ao invés disso, ele nos encoraja a fluir com a vida, a aceitar suas imperfeições, a rir de seus absurdos e a encontrar alegria mesmo no caos. Porque aqui está a realização definitiva. Você não precisa controlar tudo para ser feliz. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa temer a incerteza, porque a própria vida é incerta, e isso é o que a torna bela. Quando você para de se importar com a validação externa, você se torna verdadeiramente confiante. Quando você para de temer o fracasso, você se torna imparável. Quando você para de tentar controlar cada pequeno detalhe, você permite espaço para que a mágica aconteça. E isso é o que Montanha entendeu séculos atrás. Sabedoria não está em tentar conquistar a vida, mas sim em aprender a dançar com ela. Então, enquanto você segue em frente, pergunte a si mesmo: o que você pode deixar ir hoje? Que peso desnecessário você tem carregado que não te serve mais? E como seria a sua vida se você simplesmente confiasse que as coisas vão se encaixar? Porque no momento em que você para de se importar com as coisas erradas, as coisas certas encontram seu caminho até você. E esse é o verdadeiro poder da filosofia de Montanha. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Paradoxo da Mente. E ative o sininho para receber recomendações de vídeos como este. Obrigado!